Chegamos aqui ao vídeo com a solução do exercício 27, o último exercício dessa bateria aí, falando sobre herança e abstração. E a gente vai criar o protótipozinho de um jogo RPG com personagens podendo se atacar. Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma resolução de desafio aqui do seu curso em vídeo de Python com orientação a objetos. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e eu sei que esse vídeo chama mais atenção do que os outros, né? Porque envolve coisa de jogo, né? Pontuação, personagens, ataque um no outro. É uma situação muito legal de se programar, geralmente é um exercício que chama mais atenção e a solução desse exercício, como ele é o último de uma bateria de exercícios, de 5 exercícios, que falam sobre o assunto herança e abstração, que são os dois primeiros pilares da orientação a objetos aqui que a gente viu, eu gosto sempre de indicar a visualização dos outros vídeos. Não se esquece, cara, aqui em cima, no canto superior direito da tela, você vê aqui o izinho, né, e as playlists completas e assiste tudo na ordem, porque tudo que eu vou falar aqui, inclusive um conceito muito interessante que é, eu consigo fazer com que um parâmetro de um método seja instância de um objeto, já vou mostrar para você aqui como é que funciona, e como que a gente trata isso, como que a gente faz funcionar. Espero que você tenha ficado curioso, curiosa aí durante o vídeo de apresentação desse exercício e espero também que você goste da solução que a gente vai ver a partir de daqui a pouquinho, porque eu vou botar ele para funcionar e você vai ver ele rodando. Mas antes, a gente vai diretamente para o enunciado, né, que já era para ter aparecido há muito tempo. O enunciado é: simule um sistema de batalha entre personagens de um RPG. E a estrutura que eu vou propor e que a gente vai utilizar daqui a pouquinho é a estrutura de a classe personagem, é uma classe abstrata, ou seja, a gente não vai ter um objeto de personagem, mas a classe personagem ela vai servir para criar outras. Ela tem os atributos, o nome do personagem, a quantidade de vida que ele vai ter, né, quantos pontos de vida ele tem e quais são os golpes que ele pode dar. Então a gente vai ver o tipo de golpe que cada personagem vai poder dar. Isso é bem legal. A gente também vai ter 3 métodos, né? 2 concretos e um abstrato nessa classe de personagem, que vai ser o método de atacar, que passa como parâmetro qual é o alvo, é aquilo que eu falei. Esse alvo aqui é uma instância de outro objeto. Então um personagem vai poder atacar outro personagem. A gente vai conseguir trabalhar isso daí. E receber dano, que é um método também concreto, que vai receber um dano. Sendo que, na hora que eu ataco no jogo, vai ser assim, ataca o cara com a força 100. Não vai ser um ataque de força 100, vai ser um ataque de força até 100. Ele não vai ter o ataque que ele pediu, vai ser randomizado. Porque um RPG ele trabalha com sistema de dados, né? Eu falo assim, vou atacar o fulano. Tá, você vai atacar com força, mas qual a força que vai ser dada? É a sorte que vai colocar. Então a gente vai também criar esse sistema de dados logo interno da função. E além disso, a gente vai ter um método abstrato que é curar, porque cada personagem se cura de um jeito diferente. E os personagens que eu vou criar aqui, você pode até criar outros aí na sua casa, é um guerreiro e um mago. Você pode botar personagens de RPG aí que você quiser, você pode criar vários, porque são classes simples que vão ter basicamente o método de curar, né, e as chamadas que a gente vai ver aí durante esse vídeo. Então eu vou ter essas classes que estão representadas aqui embaixo, vão ser colocadas em código e a gente vai poder usar elas da seguinte maneira. Dá uma olhada aqui num código de exemplo que eu vou montar para você. Então olha só, eu estou no meu código principal que está carregando todas as classes de personagem RPG. Personagem RPG está aqui, que a gente vai criar a partir de agora. E eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar 3 personagens. Personagem 1, que vai ser um guerreiro, que eu vou chamar de Mega Man. Ele vai ter força de 1000. Também vou ter o personagem 2, que vai ser um mago, que eu vou chamar de Merlin, que ele vai ter a força 5000. E eu também vou ter um terceiro personagem, que também vai ser um guerreiro. Ele vai ser o Kratos. Ele vai ter força 1500. Certo? Já criei os personagens. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer P1.atacar P2. Olha isso. Eu tenho um objeto atacando outro objeto. Dá só uma olhada. Quando eu faço isso, olha como é que o nosso código tem que se comportar. O Mega Man, que tem força 1000, atacou o Merlin, que tem força 5000, com um golpe de machado. Ó, tá vendo? O golpe, ele varia, a gente vai ver já já, de força 100. E o Merlin recebeu um dano de 46. Ou seja, o Mega Man atacou com força 100, mas o dano que o Merlin recebeu não foi 100, foi 46. Se eu rodar de novo, é outro golpe, tá vendo? O Mega Man também fez força 100, só que ele deu um pulo giratório e o dano que o Merlin recebeu foi 63. Beleza? E aí eu posso fazer qualquer coisa, eu posso fazer depois o P3 atacar o P1, sei lá, eu posso fazer depois o P2 atacar o P3,
depois eu posso fazer o P1 se curar, certo? Então eu posso fazer o P2 se curar também. Ou seja, eu posso fazer essa brincadeira aqui no meu código. Então, tudo isso está acontecendo, ó lá. Mega Man enrolou uma atadura nos ferimentos e recuperou 43 pontos. Cada vez que ele tenta se curar, ele recupera até 100 pontos, tá vendo? O Merlin fez uma magia de cura e recuperou 85 pontos de vida. Ou seja, como que a gente conseguiu fazer isso daqui? Como foi capaz de eu só criar personagem, mandar um atacar o outro e mandar eles se curarem e tudo funcionou? Qual foi o código maravilhoso que a gente criou? Pois esse código vem agora na resolução do seu exercício. O recado que eu tenho para dar agora é para você que já tentou de todos os jeitos aprender programação, mas ainda está um pouquinho enrolado, um pouquinho enrolada. O Estudonauta, que é o patrocinador do curso de Python, está oferecendo para todos os seus alunos um curso completo que vai do absoluto zero e ensina toda a base necessária de programação, usando uma ferramenta nacional chamada Portugal Studio. São mais de 120 aulas em vídeo, mais de 80 exercícios resolvidos em 6 módulos completos, onde você vai aprender desde os primeiros passos até o final da teoria básica necessária para você aprender os fundamentos da programação estruturada de uma vez por todas. E tudo isso organizado em playlists graduais, um fórum onde você pode tirar suas dúvidas com a tutoria especializada e ao fim de cada módulo tem um certificado para te incentivar a continuar e comprovar sua experiência na sua caminhada. E tudo isso que eu falei por um valor fixo mensal que cabe no seu bolso. Torne-se agora mesmo um estudonauta e desbloqueie de uma vez por todas os fundamentos da programação na sua mente. Então vamos lá? Mão na massa no código. Como sempre, já criei os arquivos aqui, ó, dentro do projeto do Python, desafios, já criei o desafio 027, já tenho o meu arquivo principal e já tenho o meu arquivo de personagem. Vou encolher aqui. Uma dica que eu estou dando aqui agora, né? Botão direito, quando eu boto para executar dessa maneira, ele automaticamente já muda aqui em cima, para o main. Então eu tenho esse main aqui. Toda vez que eu executar, ele vai executar esse main aqui e não o arquivo de personagem, tá? Pode ser que na tua casa você esteja tendo problema. Na dúvida, se não funcionar, você sempre abre aqui o main e bota aqui em Currents File, como eu sempre dei a dica aqui. Beleza? Então vamos lá. Outra coisa que eu fiz, ó, já criei o código principal do main e já criei aqui o código das 3 classes: personagem, guerreiro e mago, que são justamente essas classes que o nosso querido editor vai colocar aqui do lado, certo? Vai aparecer aqui. Então, basicamente, a gente vai se guiar pelo diagrama para poder criar a estrutura. Nessa estrutura, nesse exercício, eu coloquei muito mais código aqui em personagem do que nos personagens em si, né? Guerreiro e mago. Mas é um exercício um pouco diferente e com certeza tem muita gente que vai chegar nesse vídeo aqui para poder ver a solução, porque ele é mais interessante, né? É mais chamativo. Lembrando, olhando o diagrama, personagem é uma classe abstrata, então eu tenho que adicionar as importações aqui do ABC e além de ABC, eu tenho que importar as minhas abstract method, são os métodos abstratos. Show! O que eu vou fazer aqui? Vou criar o meu construtor, vou criar o meu método atacar, já a gente vai organizar tudo, mas vamos ter também o método receber dano, a gente vai fazer aqui, e por fim, o método abstrato, que vai ser curar, que cada personagem vai se curar de uma maneira diferente. Beleza? Automaticamente aqui, ó, já criei uma classe abstrata, já tenho um método abstrato dentro, 2 métodos que vão ser concretos, e o inicializador, né, o construtor. Guerreiro e mago vão ser classes de personagem, então vou botar aqui a herança de personagem. Automaticamente, quando eu crio a herança, ó, cliquei no nome da classe, lampadinha, eu tenho que implementar os meus métodos abstratos, que é o método curar, na verdade só um método abstrato, né? Mesma coisa aqui para o mago. Clica na lampadazinha, implementar o método abstrato curar, tá? Não implementei nada ainda, só estou fazendo a organização das coisas aqui. Também seguindo o diagrama que está aparecendo aí na tela. Na minha inicialização, vou fazer meus atributos da superclasse personagem. Então eu vou ter o nome, receber o nome, que vai vir como parâmetro lá em cima, né? Já. A vida, né? A quantidade de vida, que eu também vou receber como parâmetro. E golpes. Esse golpes aqui, na mãe, né? Na classe, na superclasse, eu não vou ter nada, mas ele vai ser uma lista. Então eu vou já criar uma lista vazia aqui para o atributo golpes. Nome e a quantidade de vida vão ser passados pelo inicializador. Nome e vida. Vão ser parâmetros passados durante o construtor, certo? Então, beleza. Tô lá com a minha estrutura básica criada, tá? Se você der uma olhada no diagrama, tá exatamente isso. E aqui nós vamos fazer o seguinte, vou fazer um teste basicão aqui para ver se está funcionando. Vamos fazer aqui no principal, vamos criar aqui, ó, personagem 1 vai ser um guerreiro, aí eu tenho que informar o nome e a quantidade de vida. Vou criar um guerreiro aqui, Pikachu, vida 1000. Ele não vai criar porque eu não fiz um inicializador aqui, tá vendo? Por isso que a gente vai ter que sempre testar. Vou ter que criar um def init para ele.
também vai receber nome e vida e vai passar isso para a chamada do super. Uma chamada lá para super, passando nome e vida. E para guerreiro, eu vou fazer os golpes. Os golpes aqui, self golpes. Eu vou colocar os 3 golpes do guerreiro aqui que a gente já inventou. Vou botar soco, vou botar golpe de machado e vou colocar pulo giratório. Beleza? Botei os 3 golpes aqui que eu... Você pode inventar o seu aí na sua casa, tá? E vou fazer a mesma coisa para o mago, tá? Vou pegar esse mesmo código, digita aí na sua casa, tá? Eu tô só copiando para ser mais rápido. E eu vou colocar os golpes do mago aqui. Especialização do mago. Ele vai ter 3 golpes diferentes também, que vão ser bola de fogo, raio de luz, magia estática, tá? Pode inventar aí também, pode botar quantos forem, porque na verdade quando você golpear, ele vai sortear qual será o golpe que vai ser enviado aqui, que vai ser dado. Beleza? Então, a gente está fazendo dessa maneira. Agora, ele vai aceitar, tem que importar aqui, né? From, personagem RPG, import, tudo. Agora ele deixou, ó, guerreiro, o nome é Pikachu e a vida é 1000. E eu vou fazer um inspect aqui, para a gente poder ver, inspect P1, e eu tenho que importar um inspect do Rich, importar do Rich. Beleza, vamos executar e tá lá, ó. Se eu criei um personagem guerreiro, ele automaticamente já tem os golpes soco, golpe de machado e pulo giratório. O nome dele é Pikachu e a vida é 1000. Vou colocar aqui no inspect para ele colocar também os métodos e aí a gente vai conseguir ver bonitinho, tá vendo? É basicamente isso que você vai ter que fazer na sua casa para ir testando a sua classe se ela tá ficando direitinho, ó, tá vendo? A classe aqui eu tenho soco, golpe de machado, pulo giratório, que é um guerreiro, é o nome dele, a vida é 1000. E eu tenho lá atacar, curar e receber dano, que são os métodos. Então se você comparar aí no diagrama que tá aí do lado, você vê que já está montado aí a estrutura básica de um guerreiro. Na verdade, do personagem, né? Então agora que a estrutura já está montada, né? Essa estrutura que está montada, eu vou pedir para o editor para poder tirar, né? Porque a gente precisa desse espaço aí na tela. Tirar o diagrama, que agora a gente vai simplesmente implementar essas classes aí. Então eu tenho a classe personagem, já os seus métodos bonitinhos, já tem o guerreiro, o seu método de curar e os seus golpes, e o mago também com seus golpes e seu método de curar, que não está implementado, mas já a gente vai implementar. A única implementação que não vai ter, lembrando, né, das aulas de método abstrato, na aula de abstração, na verdade, eu falei de método abstrato, esse aqui não vai ter implementação aqui porque ele é abstrato, e método abstrato só serve para implementação lá embaixo nas filhas, né, nas subclasses. Agora vamos começar o seguinte, vamos começar o receber dano. Porque o receber dano, ele vai reduzir a vida. Só que nós vamos fazer o receber dano de uma maneira bem legal. Faltou aqui colocar os parâmetros, né, de atacar, estava lá no diagrama, que é alvo e força, e faltou o receber dano aqui, que é o valor do dano. Se olhar lá no diagrama, voltar um pouquinho, tem esses atributos aqui, esses parâmetros que ficaram faltando. Lembrando, alvo é um parâmetro muito específico, que na verdade alvo vai ser outro personagem. Então, a gente já está avançando isso daí dentro da nossa programação. Então vamos lá. Receber dano vai ser simples. Receber dano, na verdade, é o seguinte. Você vai passar os danos. Sei lá, o personagem recebeu 10 de dano. Ele nunca vai receber 10 de dano. Ele vai receber até 10 de dano, tá? Então, a gente vai fazer isso da seguinte maneira. Eu vou botar fator recebe random.rangeInt, para ele randomizar um valor inteiro, que vai de 0 até o valor do dano. Eu tenho que importar o random aqui em cima. Ó, ele já fez a importação, só eu tenho que botar import random aqui em cima. Então, eu vou... Na hora que o usuário chamar, né? Não o usuário, né? O código vai chamar. Esse receber dano, ele não vai ser chamado no código direto. Apesar da gente, nos testes, fazer isso. O que eu vou fazer agora? Self.vida, o atributo vida, vai receber o atributo vida menos o fator de dano que foi calculado aqui em cima. Certo? Se você botar dano aqui embaixo, ó, ele vai dar o dano exatamente que foi em cima. Se eu mandar dar dano de 10, ele vai dar dano de 10, tá? Se você quiser fazer assim, eu vou botar um fator que basicamente é o seguinte. Quando eu boto dano de 10, ele vai dar dano de 0 a 10. É tipo rolar o dado do RPG. Então, fica mais legal assim, na minha opinião. E aí o que eu tenho que fazer? Se self.vida for menor do que 0, ou seja, se ele chegou, né, se ele tirando o dano ele ficou negativo, não pode ter vida negativa, né? Então self.vida recebe 0. Nesse código, eu não vou prever que o usuário morreu ou não, mas fica de exercício extra aí você fala assim, olha, ó, o personagem morreu, tá? Eu vou até fazer uma coisa parecida, mas não vai ser bem isso. Outra coisa, eu vou colocar print aqui dentro, coisa que eu não gosto tanto, mas vou colocar porque, inclusive, eu vou até importar o print aqui do Rich, from Rich. Import print. Eu vou dar um print sempre para dar um feedback aqui para o usuário. Depois você pode até tirar. Vai ser o nome do personagem recebeu dano de fator. Ou seja, qual foi o fator de dano que ele sofreu lá. Vamos fazer um teste daqui? É o seguinte. Lá no meu principal, eu tenho um guerreiro e eu vou fazer esse guerreiro. Ele começou com 1000, né?
o 1000, e eu vou fazer o seguinte, P1 ponto receber dano de até 100. Você vai ver que ele não vai receber 100 de dano. Vou executar, ele vai dizer lá, ó, o Pikachu recebeu um dano de 64. Tranquilo? Então, ele não necessariamente vai receber todo o dano. Vou colocar uma corzinha aqui pra ficar bonitinho. Vamos lá naquele print lá. Vou botar o nome do personagem de azul. E já que dano, né, é alguma coisa que ele perde, vou colocar dano de tanto em vermelho. Lembrando que estou usando o Reach. Se você estiver usando em casa, né, do celular ou do editor online, não vai dar para usar o Reach, aí só vai ficar sem cor, beleza? Só adaptar teu código aí. Então tá lá, ó, Pikachu recebeu o dano de 44, certo? Depois de receber dano de 44, ó, ele estava em 1000. Deixa eu jogar esse inspect aqui no código principal para baixo. Em vez de fazer ele aqui em cima, eu vou fazer ele aqui embaixo. Olha só. Ele vai receber o dano de 8, tá vendo? Era até 100. Ó, vou rodar de novo. Agora ele recebeu um dano de 38. Ó, era 1000, agora tá 962, porque era 1000, recebeu 38 de dano, ficou 962. Tranquilo? Então, já tá funcionando, o personagem já tá recebendo dano. Só que o que eu quero não é receber dano direto. O que eu quero é atacar. Um personagem vai atacar o outro, por exemplo, vou botar aqui um mago, tá? O Gandalf, com a vida 2000, certo? Então, eu consigo criar uma luta de Pikachu contra Gandalf, tá? E aí é o seguinte, eu não vou dar dano em um e dano em outro. Eu simplesmente vou mandar o guerreiro atacar o mago ou o mago atacar o guerreiro, e aí no ataque ele vai cumprir o dano. Certo? Então essa função aqui, receber dano, seria uma função interna, não daria para chamar ela do lado de fora. Até dá para fazer isso, mas a gente ainda não falou sobre encapsulamento. Encapsulamento é o próximo pilar, se eu não me engano, é o próximo pilar. Posso estar enganado, mas se eu não me engano, a gente vai falar sobre encapsulamento já no próximo vídeo, na verdade. Então, encapsular seria proteger esse método, uma das coisas, né? Proteger esse método aqui para que ele não seja chamado pelo lado de fora. Mas, no caso aqui, ele está liberado ainda porque a gente não viu esse conceito. Agora vamos pro ataque, que é o que vai ser chamado mesmo. Para atacar, eu tenho o alvo e tenho a força. Se a força não for dada, ele vai ser até de 50, sei lá. Posso botar isso daqui. Se quiser, ele obriga a força do golpe também. E aí nós vamos fazer o seguinte. O ataque, tanto o personagem que tá atacando, quanto o personagem que tá sendo atacado, ele tem que ter vida, né? Se a vida dele for 0, ele não pode... Se quem tá atacando tá com vida 0, não era pra ele tá atacando. Se quem tá recebendo golpe tem vida 0, não era pra receber golpe, né? Já tá morto. Na verdade, eu não vou fazer um if específico pra ver se ele tá morto. Já falei pra você fazer isso em casa. Mas eu só posso dar o golpe, ou só posso receber o golpe se tiver vivo. Então eu vou botar aqui, ó. Se o self.vida, que é quem atacou, né? Quem tá atacando, for maior do que 0, and o alvo.vida for maior do que 0, ou seja, significa nenhum dos dois está morto. Então vai rolar o golpe. Vou botar aqui, vai rolar o golpe. Se não, aí não vai poder rolar o golpe. Então vou botar um print aqui, ó, formatado, o ataque. Aí eu vou botar quem está atacando, self.nome, uma setinha, alvo.nome. Lembrando que alvo é um personagem, não pode acontecer. Então, um parâmetro, isso aqui é novidade, tá? O parâmetro de um método pode ser uma instância de outro objeto, tá? Que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Depois a gente vai fazer isso com mais frequência, mas essa é a primeira vez que a gente está fazendo. O vai rolar o golpe é o seguinte, eu tenho que ter uma força do golpe, né? Vou começar fazendo o seguinte, eu vou sortear um dos golpes. Então, como eu falei anteriormente, ó, eu tenho lá, pro guerreiro, eu tenho 3 golpes, que é soco, golpe de machado e pulo giratório, e pro mago eu tenho bola de fogo, raio de luz e magia estática. O que eu vou fazer é sortear um valor dentro dessa lista. Para eu sortear um valor dentro dessa lista, eu posso fazer da seguinte maneira. O golpe que vai acontecer vai ser, não confunda golpe com golpes. Golpes é um atributo interno da instância e golpe é uma variável aqui dentro do negócio. É qual golpe vai acontecer. Vou usar também um random, só que não dessa maneira. Vou fazer randomizar dentro, né? Ele vai ser um dos elementos de golpes, vai ser um atributo golpes, né? Self.golpes. E aqui dentro eu vou randomizar um número entre 0 e o número de elementos que tem dentro da lista, né? Eu ia falar vetor, mas chama lista. Então, random, só que dessa vez eu vou usar range para ele ficar entre 0 e o tamanho do self.golpes. É basicamente o seguinte, ele vai pegar quantos elementos tem dentro do golpe, no caso aqui 3, né? Então ele vai fazer entre 0 e 3. Na verdade, não 3, né? 2, 0, 1 ou 2, porque o range ele elimina o último aqui. Só voltar lá no módulo 2 que a gente fala no mundo 2 de Python sobre classe random. Então ele vai sortear um dos golpes e vai colocar dentro da variável golpe. E aí eu vou botar o seguinte, ó. Vou botar um print formatado do seguinte. Vou dizer quem atacou quem. Eu vou botar o seguinte. Self.nome, que é quem atacou. Quem chamar, né? Atacou alvo.nome. Lembra que self é a própria classe e alvo é aqui, ó, como eu disse, isso aqui vai ser um objeto com um golpe, que é essa variável daqui que sorteia um dos valores dentro do vetor.
beleza? Se você precisar pensar um pouquinho, pausa para você poder olhar o código. E aí vamos fazer, na verdade ele nem tirou a vida do cara ainda, mas eu só quero saber que fulano atacou o Beltrano. Então é o seguinte, ó, quando eu começar, vou lá para minha página principal, o código principal, vou fazer P1 atacar P2 numa força de até 100, tá? Depois a gente vai fazer esse dano acontecer até 100. Então executando, tá lá, ó, Pikachu atacou Gandalf com um pulo giratório, certo? Vamos colocar algumas cores aqui para ficar mais bonitinho. E outra coisa que é interessante, ó, se eu executar várias vezes, ó, Pikachu atacou com um golpe de machado, ataquei de novo. Pikachu atacou Gandalf com um soco, de novo. Pikachu atacou Gandalf com um golpe de machado e assim sucessivamente. Eu vou executando e ele vai gerando um golpe diferente. Apesar de 3, né? Dentro de 3. Se você quiser, você pode botar mais golpes dentro do vetor, né? Dentro da lista lá, que ele vai ficar sorteando, né? Um golpe. Então vamos lá, vamos ver quem atacou quem. Vou colocar aqui, ó. Vou botar quem atacou de verde. Quem foi atacado vai ser vermelho. E o nome do golpe vai ficar em azul. Só pra ficar mais bonitinho, ó. Executando. Tá lá, o Pikachu atacou o Gandalf com um golpe de machado. Beleza? Então, basicamente, ele não sofreu o ataque ainda, né? Eu só anunciei o ataque, mas eu tenho que tirar a vida aqui do cara, né? Eu tenho que causar o dano nele, né? Pra causar o dano, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer alvo. Quem vai receber o dano é o alvo, né? Receber dano, no máximo, com a força que eu passei aqui em cima. Se eu não passar nada é 50. Se eu passar, ele vai... Deixa eu botar no máximo 100 aqui. Ou seja, se eu não informar a força do golpe, ele vai randomizar um número de 0 a 100. Se eu informar, como é o caso aqui, ó, inclusive até botei força 100, vou botar, sei lá, um golpe de até 200. Foi um golpe forte. Ele não vai dar o golpe de 200, ele vai dar um golpe de até 200. Então, beleza. O que houve aqui? Alvo.receber dano, ele não permitiu. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Basicamente, eu digitei errado aqui. Receber dano. Receber dano. Beleza. Só digitei errado. Então tá lá, ó. Pikachu atacou o Gandalf com um soco, aí ele chama, eu vou botar a força do soco, né? Um soco, cadê? De força. Executando, tá lá, ó. Pikachu atacou o Gandalf com um golpe de machado, força 200. Gandalf recebeu só 83 de dano, tá vendo? Então é basicamente o seguinte, ó. O primeiro vai atacar o segundo, vai dizer qual golpe e a força máxima. Só que, na verdade, o dano não vai ser na força máxima. Isso aqui foi quase, né? Ó, o Pikachu atacou o Gandalf numa força de 200 e o Gandalf recebeu um dano de 196, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um teste, fazer um dano de 20 mil, pra ver se ele mata, né, o Gandalf, e depois eu vou fazer o Gandalf atacar o P1 com a força... Não vou botar força pra ele ver se ele vai ser força 100, tá? Executando, tá lá, ó. Ele fez 2 mil, não, 20 mil. Tem que ser 20 mil pra ele forçar a parada. Tá lá. Recebeu 2 mil de dano. E ó, o ataque Gandalf-Pikachu não pode acontecer. Por que Gandalf-Pikachu não pode acontecer? Porque o Gandalf, que tinha força 2000, recebeu 2000 de dano, foi certinho, morreu, ou seja, o Gandalf não pode atacar o Pikachu, porque ele tá morto. Não pode acontecer. Volto a dizer, eu não disse aqui que Gandalf tá morto, que o Pikachu tá morto, que isso ia gerar mais código, tá? Mas eu só digo que o golpe não pode acontecer, porque, obviamente, um dos dois tá morto, então não tem como acontecer o ataque. Tá? Então vou botar aqui 200 de ataque, e aí o segundo vai atacar o primeiro com a força de 200 também, até 200, né, na verdade. Então tá lá, ó. Então Pikachu atacou, o Gandalf recebeu um dano. O Gandalf atacou e o Pikachu recebeu um dano, certo? Uma coisa que eu vou fazer aqui, dá pra você até criar um método pra ver o status, né, ver quem tá com mais força, quem tá com menos força, não é o objetivo desse exercício também. Mas o que eu vou fazer, pra você conseguir ver, é aqui nesse print aqui do atacar, do lado do nome do cara, eu vou botar entre parênteses a força que ele tá, a vida que ele tá. Vou botar aqui self.vida. E vou fazer a mesma coisa pro alvo. Entre parênteses aqui, eu vou colocar o atributo self.vida. Self não. Alvo, que é quem tá sendo atacado, ponto vida. Olha só pra você saber, ó. O Pikachu tava com 1000 de vida e o Gandalf com 2000. Foi um dano de até 200, só que ele recebeu 106. Então o Gandalf agora tá com 184 e o Pikachu tá com 1000, que já tava com 1000, né? E depois o Pikachu recebeu um dano de 35. No próximo golpe você vai ver qual é o valor lá do dano do Pikachu. Tranquilo? Então esse é o exercício base que a gente fez. Falta só uma coisinha, que é curar. Por quê? Cada personagem vai se curar de uma maneira diferente, certo? Eu vou botar o guerreiro para se curar de um jeito e o mago para se curar do outro. Por isso que eu tenho o método abstrato aqui, curar. Vamos fazer o método curar dos dois. Vai ser bem simples o negócio. Quando eu mandar curar, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou botar aqui um fator também. E esse fator vai ser random.random
RangeInt, ele vai recuperar de 0 a 100, certo? 100 pontos, né? Não 100%. Vou botar self.vida, recebe self.vida mais o fator. Também dá para simplificar isso daqui, né? Substituir por mais igual. Assim como recebeu dano, você provavelmente fez isso, né? Aqui eu boto self-vida, recebe self-vida menos fator. Dá para substituir isso tudo aqui por um menos igual, tá? O que você se sentir mais à vontade. Então ele vai crescer a vida do personagem e ele vai ter um print lá que vai ser o seguinte. Vai ser um print formatado, mostrando lá o nome do personagem. Vou botar um guerreiro enrolou uma atadura nos ferimentos e recuperou fator pontos de vida. Aí eu vou botar recuperou 3 pontos de vida em verde, né? Já que ele recuperou. O nome do personagem vou colocar de azul. E vou fazer a mesma coisa aqui pro curar do mago. Só que o mago ele não vai se curar enrolando uma atadura nos ferimentos. O mago vai botar, fez uma magia de cura e recuperou tantos pontos de vida, certo? Então eu consigo agora no meu código principal aqui, ó, o P1 atacou, o P2 atacou. Aí eu vou fazer o P1 se curar e o P2 se curar na próxima rodada, sei lá, do RPG. Executei, tá lá, o Pikachu atacou com força 200, recebeu 25 de dano, o Gandalf. O Gandalf atacou com força 200 e recebeu 39 de dano. O Pikachu enrolou uma atadura nos ferimentos e recuperou 10 pontos de vida, que era até 100. O Gandalf fez uma magia de cura e recuperou 72 pontos de vida. Tá vendo? Até esse lance de randomizar, né, de chutar o valor, sendo que no máximo, né, indicando no mínimo e o máximo, fica bem legal para a característica de ser um jogo, né? E aí, eu quero sugerir um negócio para você aqui, ó. Você vir aqui no personagem e criar um método aqui interno, sei lá, status do jogo. E aí no status do jogo, mostrar, né, a força do personagem. Na verdade, esse status do jogo não vai mostrar todos os personagens. Vai ficar mais difícil você pensar assim. Sempre que eu pedir o status no jogo do personagem, ele vai mostrar o nome do personagem, a força que ele tem, a lista de golpes que ele tem, tá? Então, daria para criar esse método aqui. Que, na verdade, no nosso exercício não tem essa adição, mas bota aí no exercício e coloca aqui nos comentários. É importante você participar aqui nos comentários, principalmente porque esse exercício aqui, ele é bem legal, né? Ele é bem criativo. E isso aqui seria uma base legal para a criação de um jogo. Depois você vai ter que ter interface gráfica, né? O usuário para poder dar golpe e tal, mas a pontuação, o sistema de pontuação ficou bem legal. O tipo de golpe, a força nunca é a que você estipulou, ela é até essa força. Então tem o lance do RPG de jogar dados, enfim, ficaria bem legal. Então olha só, vamos para o meu código principal aqui para você ver. O código principal ficou bem pequenininho e vamos ao código aqui das nossas classes, na verdade, né? Tá aqui, ó, da linha 1 à linha 20, da linha 20 até a linha 40, desceu mais um pouquinho, da linha 40, aqui também da linha 40 até o final, certo? Pausa aí e vai vendo o código que a gente gerou aqui durante a aula. Tranquilidade? Eu tenho uma pergunta importante para fazer para você, ó. Responde aqui nos comentários. Em que ano você conheceu o canal do Curso em Vídeo? Pois saiba que eu criei o canal lá em 2013 e já existem muitas playlists com muitos cursos e conteúdos muito interessantes aqui dentro do canal. E o que eu vim pedir para você é que você ajude a compartilhar os nossos cursos, dá uma vasculhada lá, vê se tem algum curso que você ainda não fez e que você se interessa por fazer e mostra para os amigos. Olha como a gente está ensinando de graça conteúdos que são difíceis em muito colégio e muita faculdade. Eu posso contar com a sua ajuda na divulgação? Eu espero sinceramente que sim. Então é isso, meu querido, é isso, minha querida. Chegamos ao final de mais um exercício. Muito obrigado por acompanhar. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha conseguido fazer. Se você não conseguiu fazer, espero que você tenha entendido agora como fazer e que faça aí na sua casa. Não adianta só entender e falar assim, tá bom, agora eu entendi, beleza, próximo. Tenta fazer isso na sua casa, tenta aprimorar, cria uma classe melhor, né? Permite ele atacar, né? Escolher o golpe, se não escolher o golpe, ele randomiza. Enfim, tem muita coisa aí pra gente poder crescer. Esse é só um exercício inicial, mas tem bastante informação aí, inclusive um parâmetro de uma função ser uma instância de um objeto. Também mostrei como fazer isso aqui nesse exercício. Fechou? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Mostre esse curso para o maior número de pessoas, porque a divulgação de vocês é essencial para esse curso de programação orientada a objetos com Python dar certo aí nas redes. Beleza? Assim como deram todos os outros 3 mundos anteriores aí do curso de Python. Um grande abraço, bons estudos e na próxima aula a gente vai falar sobre o próximo pilar que eu acho que vai ser encapsulamento. Se não for, você vai ficar sabendo aí na próxima aula. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!